Sejam muito bem-vindos ao KeRapCast. Eu sou o Mestre Cavenati, host desse episódio número 65. Vai contando, estamos aproximando de 70 episódios, que história bacana. Mas olha só, hoje nós estamos trazendo como prometido, por que não, a história completa do mestrado da Master Cavenati. E por que isso? Porque ela teve a oportunidade de participar de alguns mestrados na jornada mais recente da arte marcial, mas esse marcou muito, é o chamado mestrado da Warrior, que foi concluído no mês de abril em Jacksonville, na Flórida. Tive a oportunidade de estar lá com ela. E isso já me leva a pensar um pouquinho aqui como é que a gente apresenta o KeRap. Porque o KeRap, as pessoas perguntam, puxa, KeRapCast, o KeRap é tatame, é aula. Mas olha, se nós trazemos do tatame para a vida a mentalidade faixa preta, a ideia desse programa é trazer justamente quais são os diferenciais da mentalidade das pessoas que vivem o tatame há muitos anos, porque não décadas, e agora principalmente que chegou a viver o seu segundo momento de mestrado, e foi uma imersão muito grande que nós podemos com certeza trazer insights do tatame para a vida, para que você possa aplicar aí no seu dia a dia, sendo ou não da arte marcial, tá? Então o KeRap são as nossas escolas de artes marciais. Hoje estamos falando de 10 escolas, sendo unidades em Brasília, Florianópolis e Dourados, Mato Grosso do Sul. E dentre todas essas nós temos um padrão de ensino, e dentro desse padrão existe o desenvolvimento físico e mental. Hoje vamos falar do desenvolvimento mental. Deixa eu falar também um pouquinho da minha convidada de hoje. Obviamente, trago mais uma vez aqui a senhora excelentíssima, minha esposa. Ela é mãe do Benício, 4 anos, da Serena, 1 ano e meio. E bom, recentemente concluiu o mestrado, portanto é faixa preta sexto dan. Ela é formada em Educação Física, pós-graduada em Fisiologia do Exercício, cofundadora do KeRap. Vamos receber Mrs. Master Cavenati. Essa apresentação está ficando cada vez mais extensa, né? Seja bem-vinda, Mrs. Master. Muito obrigado. Mais uma vez falando sobre o tema do mestrado, a gente já soltou alguns vídeos mostrando quais seriam as 9 disciplinas que a gente traria, mas hoje é muito mais fácil falar depois que passou. Claro. Eu tenho uma fala muito grande com o nosso time, que é: a gente não colhe no mesmo período que a gente planta. Claro. Então, para eu conseguir trazer quais são os aprendizados do mestrado, é muito mais fácil hoje entender porque eu estou refazendo. Então, esse é um assunto que a gente vai tratar mais para frente. Legal. Então, olha, desde já, eu já digo para você, envia esse episódio para alguém. Nós estamos falando de mentalidade, tudo começa na mente, o todo é mental, e nós temos que falar que, seja lá o que você está vivendo hoje ou o que você deseja viver, vai começar na sua mentalidade, e isso é como se fosse uma musculatura que a gente consegue exercitar e fortalecer, tá? Sempre agradecendo o apoio da Quality Farmácias. Eu gosto de trazer que para nossa mente funcionar direitinho é importante também a suplementação. Claro que com toda a ajuda e orientação do seu médico, mas no momento que você for procurar o que suplementar, Quality Farmácias é uma farmácia que ela é especializada principalmente quando nós estamos falando de coisas específicas, portanto os manipulados, e é lá que você encontra qualidade. Olha, nem vou falar do preço, porque quando eu falo de qualidade eu não costumo falar do preço, mas eles são super acessíveis, atendimento rápido, e eles que garantem, acho que boa parte dessa performance que nós temos do dia a dia. Quem acompanha os bastidores do @MasterCavenati sabe que o nosso dia tem mais ou menos 72 horas. Enfim, vamos lá. Então, hoje, no nosso roteiro, nós queremos falar especialmente sobre o mestrado da Warrior, da Master Cavenati. Então eu vou começar com algumas perguntas técnicas para poder ir fazendo essa construção e aí sim soltar o que ela tem para falar para nós aqui hoje, tá? Primeiro de tudo, no mundo da arte marcial, considerando que você começa na faixa branca, a partir de que graduação você pode ser candidato a mestre? Como funciona isso? Na nossa organização, a partir da faixa preta sexto dan. Então, é nível 6, né? O 6º grau da faixa preta. Então, considerando aí que a cada graduação, o tempo que você permanece, o tempo da graduação mínimo, né? Então, a gente tem aí pelo menos uns 16, 17 anos de faixa preta para chegar a nível de mestre. Isso na nossa organização, né? Que somam mais de 20 anos de prática. Mais de 20 anos de prática. E desses dedicados ao ensino, 20 anos, 19 são dedicados ao ensino. Porque eu comecei na instrução muito cedo, aí na faixa colorida, né? Então, assim, é muito curioso pensar que eu tô chegando numa fase que eu tenho mais tempo na arte marcial do que sem arte marcial. Começou muito nova, né? E também, assim, ela começou num programa de instrução, o que seria hoje para nós o Academy, só que na época do jeito que se apresentava, e muito cedo. Então, assim,
a mestre que se forma hoje não começou hoje, né? Começou lá atrás. Assim como a gente fala, né, da parte visível, as técnicas, elas são bonitas, mas por trás é muito treinamento, muita resiliência, muita repetição. Com certeza. E é o que a gente fala que é o crescimento. Então, qualquer vídeo ou filme que você vai assistir de atleta tem esses componentes, né? Então, acho que a parte da mentalidade é o que reforça e corrobora com a parte física. Legal. E quando nós falamos de ser faixa preta sexto dan e, portanto, a partir disso poder se candidatar a mestrado, nós temos hoje a grata liberdade de poder transitar entre 4 organizações que, no fim, formam uma só e está tudo meio junto, até por um ato cultural, né? Então, nós temos a nossa organização, que é a KIHAP, são essas escolas que nós mencionamos há pouco. Nós pertencemos nacionalmente à RIO, que é a nossa associação nacional, que traz toda essa comunidade, todo esse senso, todos esses rostos familiares que a gente gosta de ter junto nos eventos. Depois lá fora, então em Orlando nós estamos com a Victory Martial Arts. Orlando e outras cidades também, né? Que sim. A central fica em Orlando. É que a gente viaja para Orlando, mas aí tem as outras cidades também. E Jacksonville na Flórida, também outras cidades em volta, esse mestrado da Warrior. Então significa que a Master Cavenati, ela pode realizar esses 4 mestrados, né? O mestrado do KIHAP em si ainda está sendo formatado. Então, nós temos aí futuros mestres no KIHAP que já vão poder viver um mestrado do KIHAP. Legal. Na RIO, ela já é reconhecida como mestre também, embora ainda vá viver mais um processo de mestrado. O ano passado foi reconhecida oficialmente como mestre pela Victory, então no evento de Orlando, julho passado, e agora concluiu esse mestrado da Warrior. Como é que é transitar nesses 4 universos de possibilidades de mestrado? Na verdade, todos eles se conectam, né? Não tem uma coisa que seja diferente. Na verdade, vai agregando. Então, no momento em que eu escolhi fazer parte desses mestrados, foi porque eles fazem parte do que a gente pensa para nossa vida. Então, eu entro com o processo da Victory e a Victory está aliada muito com a parte de emoção, estrutura, emoção, conhecimento, que a gente traz essa base. A parte do mestrado da Warrior, ela traz muito mais uma questão de filosofia. É você, no teu secreto, fazendo a transformação e transbordando na vida dos teus alunos. E nós, como KIHAP, é onde a gente transborda. Então, é onde, de fato, nós entendemos o mestrado como servir, como a liderança servidora. Legal. Então, a gente olha em que todos eles estão conectados. Então, não é uma coisa ou outra, eles estão agregando para uma formação minha como ser humano. Legal. E eu tive a oportunidade de fazer outros mestrados e nós podemos perceber que cada qual, acho que tem seu brilho, cada qual tem seu objetivo, mas em especial esse da Warrior é definitivamente um mergulho para dentro, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Porque esse mestrado, ele vem evoluindo. Então, em 2022 ou 3, o Mestre Marques fez, né? Foi 2023 ele fez esse mestrado, aí depois 2024 eu fiz, e agora 2026 a senhora fez. E foram 3 ocasiões muito próximas, mas que você percebe nitidamente a evolução de um para o outro. Se eu pudesse dizer, pelo menos a experiência que eu tive, ele é um mestrado que ensina modelo mental. Ele fala muito sobre modelo mental, sobre introspecção e sobre como você projeta isso na sua realidade. Começando pela sua comunidade, a sua escola, mas transcende, vai para a sua família e vai para todo o seu redor, né? E lá eles explicam também que cada mestrado ele tem uma característica diferente porque são pessoas diferentes, são turmas diferentes. Então a gente pode repetir os mestrados ao longo dos anos, mas cada ano é um mergulho e saem coisas novas, né? Claro. Então é uma formação de pessoas. E eu tive essa questão do privilégio de ter os senhores fazendo antes. Então eu mais ou menos consegui entender a questão das disciplinas, eu sabia o que podia, o que não podia, o que tinha que tirar da rotina, o que tinha que colocar. Mas eu acho que eu cheguei um pouquinho melhor preparada para entrar nesse mergulho. Claro. E eu vou te falar, eu mergulhei. Ah, não, foi isso sim, foi a número 1 da classe dela, né? Muito bem, então antes de entrarmos justamente no que é essencialmente esse mestrado, vamos falar um pouquinho sobre o que é ser um mestre, o que é ser uma master, por assim dizer, o que significa exatamente isso dentro do KIHAP, transcendendo para a RIO e as outras organizações. A tradução da palavra mestre é servir. Isso vem lá do mestre Botton. Eu acho que quando o senhor se formou mestre, eu lembro que ele trouxe muito bem esse contexto. Então, quando você fala sobre servir, você, em primeiro lugar, você precisa se servir. Você precisa se abastecer o teu secreto, abastecer o teu conhecimento, abastecer o teu mental e o teu físico, para que isso seja coerente com o que você vai pedir para as outras pessoas. Então, eu não vou pedir, exigir uma coisa que eu não consigo minimamente cumprir com a minha vida. Eu não vou falar sobre disciplina e falar para os outros o quão bonito é se eu não consigo, na minha vida, sustentar isso. E é uma coisa que eu acredito
E já vários livros mostram a questão do coração ser 5.000 vezes mais forte magneticamente do que o cérebro. Então, o que eu tô falando, as pessoas conseguem entender se de fato eu tô vivendo isso. Com certeza. Ou você fala, tem alguma coisa que não tá me batendo, o que tá acontecendo? Conecta então, ou não, né? Exato. Então, quando você traz esse processo da vulnerabilidade, de mostrar que nós, enquanto mestres, a gente também passa pelas nossas dificuldades, mas que, apesar disso, a gente segue lutando, que é o que a gente ensina no tatame. Legal. Então, eu ensino as pessoas a lutarem e eu também sigo lutando e eu mostro minha vulnerabilidade. Então, é você mostrar, né? Tipo, ó, aqui tá a minha dificuldade contra isso aqui que eu tô lutando. Então, eu acho que essa questão do mestrado é você lutar internamente e você trazer as pessoas que estão perto pro potencial pro próximo nível. Legal. Você não vai querer ter, assim, nós temos a experiência de campeonatos mundiais ou de outros campeonatos. Você não vai querer lutar contra... Ninguém quer chutar cachorro morto, né? Exato. Então você quer lutar entre os melhores, você quer estar ali, entendeu? E isso eleva o teu standard, né? Que ele fala muito sobre a questão dos teus standards, quais são os seus níveis. Então quando você traz os teus liderados junto para esse próximo nível, não significa que vai ser fácil. Vai estressar, vai... né, vão ter ali os perrengues, mas a questão é, se você mostra que aonde você está querendo levar eles faz sentido e todo mundo vai crescer com isso, beleza. Então esse nível de mestrado é você conseguir lá pra frente olhar esse futuro previsível e falar, vem comigo porque isso é capaz. Então é essa mentalidade que te leva pro futuro e você traça nas ações, que a gente traz os pilares da disciplina, né, da mente faixa preta. E nisso a nossa mente ela é muito guiada por imagens, então assim, às vezes o líder ele é essa pessoa que vai ter a imagem da foto completa e agora vamos quebrar em etapas, vamos vender a ideia para as pessoas. Não tem como vender uma ideia que não é genuína. Eu gosto de dizer que nenhuma estratégia supera a verdade e é o que ela falou, se vem do coração e conecta, as pessoas vão comprar e vão vir juntos, mas aí vai ter que percorrer o caminho. E esse mestrado, como ele é um mergulho para dentro, pelo que eu percebi também, mexe muito na ferida. Se você viver o processo, mexe na ferida. Vamos falar disso um pouquinho. Então assim, se a tradução da palavra mestre é servir, nós estamos falando aqui de 3 estilos de liderança, basicamente são os 3 estilos triviais que existem. Você pode liderar por resultado, ou seja, você é incontestável, você entrega resultado. Você pode liderar por experiência, autoridade, você chegou lá, você tem esse posto e você pode liderar servindo. Olha, então, se você leu aquele livro de 2000 anos atrás chamado Bíblia, você percebe que Jesus ele liderava, basicamente ele dominava os 3, mas ele preferia colocar uma ênfase em servir as pessoas. Então, se a tradução da palavra mestre é servir, agora esse conteúdo ele fica à disposição de todos, mas você também tem que dar esse passo em direção a esse autoconhecimento que foi adquirido, né? Vamos falar um pouco disso. Então, em que consistia esse mestrado? Quando foi apresentado, Master Cavenati, vamos fazer o mestrado da Warrior. Vamos. Em que consistia? Qual era a rotina, por exemplo? Vou trazer, inclusive, meu livro, tá? Vamos lá. Durante a jornada, eu usei um outro caderno, porque eu comecei de forma online, né? Então, eles mandaram algumas fotos, a gente tinha muito a liderança ali do Master Neri, né, nesse bate-bola, trazendo o dia a dia, acompanhando algumas disciplinas, e aí eu fiz praticamente sozinha. Eu, enfim, escrevi as minhas disciplinas, eu colocava... o que eu tinha feito, e é curioso quando você coloca no papel, você percebe que nem todos os dias eles são perfeitos, e a gente sabe disso. Mas aí você percebe assim, não, mas a maioria dos dias eu tô fazendo o que tem que ser feito. Quando você coloca no papel, você fala, gente, em algum momento, se eu colocar dos 99 dias, que eu tive uns 20 dias que eu gabaritei, eu acho que foi muito. Algum dia, alguma disciplina, ela falha. E aí quando você começa a olhar, eu falo, gente, como assim? Eu sou uma... Essa é uma farsa, eu tô falando de disciplina. E aí a questão é justamente você ressignificar e de falar que é justamente pelo motivo de eu estar lutando com as minhas disciplinas que eu sou uma pessoa disciplinada. Claro. Porque a maioria das pessoas nem olham. A maioria das pessoas dão uma própria desculpa ali e não segue o que tem que ser feito. E aí a gente chegou lá, eu peguei de fato o livro da Warrior, onde ele explica todo o processo, onde ele traz quais são os seus juramentos, enfim, o que são as 14 semanas que eles trazem. Eu gosto muito disso, né, de planificação, de que faz sentido. E ele traz as 9 disciplinas diárias. Então, isso daqui a gente já passou em alguns vídeos, mas a gente pode trazer de novo. Então, set alarms. Então, todos os dias você tem os alarmes a cada 3 horas. E aí ele traz a questão de você trabalhar por blocos de produtividade. Então, você tem blocos de produtividade a cada 3 horas. Quando dá
3 horas, você levanta, você bate no peito 3 vezes, contraindo essa musculatura, mandando informação para o seu corpo dessa troca. Ou seja, então, aciona a fisiologia. Você trabalha deliberadamente com o seu calendário, com a sua agenda. É como se eu estou no controle e eu escolho fazer isso e eu decido fazer isso a partir de agora. Eu não estou sendo, deixa a vida me levar. Não, a partir de agora, meu próximo bloco, eu vou trabalhar isso. Eu vou dar foco nisso. E você consegue trazer uma produtividade muito mais visual. Depois tem a questão dos alarmes, né, que ele falou. Então, primeiro é você setar os alarmes, não pode deixar alarme automático. Então ele batia muito na tecla. Hoje em dia com o celular, né, você coloca todos os dias, de segunda a sexta, eu quero esse alarme. Não, de 3 em 3 horas. Intencionalmente, no dia anterior, setar os alarmes. Essa já é a primeira disciplina. A segunda é isso, é você levantar, você se colocar num estado elevado. Então, se você puxa pela escala de Hawkins, e depois dá para procurar, mas são as escalas de níveis de vibração. Então, quando você levanta e você decide deliberadamente subir o teu nível, a tua frequência. Um adendo que eu lembro quando eu fiz, então tem a questão dos blocos de produtividade, alarmes a cada 3 horas, né? Eu lembro que ele provocava muito, o Grandmaster, ele falava, olha, pensa nas tuas últimas 3 horas e tenta definir em uma pequena frase o que você fez. Por exemplo, as primeiras 3 horas do dia, eu tive a rotina de levantar, me alimentar, higiene, preparar os filhos, levar para a escola e chegar até aqui. Agora, quando termina, você também consegue, numa frase muito curta, como se fosse uma prerrogativa de PNL, dizer o que vai ser das suas próximas 3 horas. Então, nas próximas 3 horas, nós vamos gravar o podcast, mais alguns vídeos, e vamos bater o assunto XYZ e ter sucesso nessa parte. Perfeito. Isso é a questão da presença, né, que ele fala. Então, ele batia muito nisso. Você sabe o que você fez, você sabe o que você vai fazer, você está presente, você não está sendo governado pelo tempo dos outros. Legal. Questão da hidratação, então ele fala sobre a vitalidade ser uma arma extremamente poderosa. Se o nosso corpo é composto de 75% de água, você precisa colocar água para dentro. Hidratação, hydration. Exato. Tem muita coisa que às vezes as pessoas estão cansadas, estão com dores, você fala, gente, é puramente hidratação que você precisa. É claro que não vai deixar de lado a questão da saúde, consultação médico, ver a questão de hormônios, enfim, mas hidratação é poder, hidratação é uma arma extremamente poderosa que é para todo mundo. E ele recomendava a hidratação de manhã. Claro, você vai se hidratar ao longo do dia, mas assim, o hyper, né, é de manhã. Ele traz essa hidratação de manhã, porque você passou horas, né, sem se hidratar durante a noite. Então ele pede preferencialmente de manhã, mas você tem que continuar se hidratando ao longo do dia. E aí você tem o cálculo específico de quanto de água você precisa beber por dia. Ele pede água, não água. Água. Não é suco, nem chá, nem café, água. Exato. Aí tem a quarta disciplina, que são os Elemental Trainings, que são um treino diário diferente um do outro. Então o foco na segunda-feira, o elemento é água. Então o elemento que a gente vai trazer é elemento de respiração. Então, desculpa, é ar. Na segunda-feira é ar, elemento de respiração. Na terça-feira é água, é alongamento. Quarta-feira é fogo, são os golpes de punho. A gente tem que fazer 99 golpes de punho. Quinta-feira, terra, exercício de resistência com elástico. E na sexta-feira é sol, e aí é o elemento da meditação. Então você fazia a meditação guiada que ele passava. Então, cada dia um treino é diferente de uma forma a ser intencional. Tudo isso adicionado aos treinos regulares de arte marcial e o que você já faz. Afinal, é coerência, gente. Não adianta eu falar sobre um treino de arte marcial, um mestrado de arte marcial e não praticar. Total. E assim, é muito delicado porque é algo que eu tenho trabalhado há muito tempo, que é tirar o julgamento do processo. E você vai para um mestrado e você vê, gente, a pessoa tá no mestrado de arte marcial e não sabe chutar, não sabe golpear, não sabe bater, não sabe se defender. E aí é o tempo inteiro, Master, olha pra você, olha pra dentro. Você tá fazendo o seu melhor? Você tá se dedicando? Você pode melhorar nisso? A história do outro é uma história do outro. O mestrado é seu. Então esses Elemental Trainings, eles eram um dos pontos mais fáceis de pular das disciplinas. Porque não tá no dia a dia, né? Então os alarmes você setou, o alarme vai tocar, se você tocou o alarme ali, você vai levantar, você vai bater, outras pessoas estão junto contigo. Tomar água você toma, teoricamente, não depende de um mestrado para tomar água. Agora, os treinamentos dos elementos, né? Então, ar, água, fogo, terra e sol, era uma nova disciplina diária. E às vezes eu lembro no meu mestrado que eu tentava negociar comigo. Não, os elementos, fazer o seguinte, como eu vou descer para treinar ali na academia, daí lá eu já faço os elementos. Você acha que eu vou fazer elemento no meio da academia? Então às vezes eu tentava negociar comigo e na verdade você vê que é uma autossabotagem, enfim. E é legal porque durante esse momento eu buscava, né, refletir. Por que eu não fiz o elemento hoje?
E aí, rapidamente, a mente traz várias desculpas. Negocia. Mas é porque hoje você não teve tempo, é porque... Não, peraí. Se meu bloco de produtividade aqui já engloba o meu treino, eu posso colocar junto. Então, a questão do golpe de punho, já teve momento que eu coloquei para os meus alunos fazerem. Eu vou fazer junto com os senhores e eu executar os 99 golpes de punho junto com eles. Então, isso é olhar para dentro e falar, poxa, é uma disciplina diária. Aí é mexer na ferida, né? Uma das grandes chaves do mestrado que foi a questão de identidade. Então, é uma ação para você ter o comando da sua própria identidade. E ele traz essa questão como as afirmações de espelho, né? Mirror affirmation. E é você, antes de sair de casa, e a gente tem um baita de um espelho na nossa sala. Enorme. É você olhar e falar as frases. I did it. I can do anything. I will do whatever is required and a little more. Então, é falar no sentido de eu fiz isso, né? Eu posso fazer tudo o que é requerido e um pouco mais. Então, é trazer essas identidades, e ele falava assim, você pode colocar coisas além disso, é a partir disso. Então, eu fiz isso, eu posso fazer qualquer coisa que é o requerido e um pouco mais. E é olhar e falar assim, você é vitoriosa, você é campeã, você é saudável, você é inteligente. Então, assim, você trazer o você se olhando no espelho e trazendo o eu sou. Porque a palavra do eu sou, ela é poderosa e você vai achar vários artigos sobre isso. E a grande questão é, as pessoas sabem, mas as pessoas estão praticando isso? Porque no começo, parece uma bobagem, porque se eu trouxer questões de campeonato mundial, eu já fiz isso várias vezes. E aí durante o caminho parece que você fica tipo, ai que ridículo. Pois você olha no espelho tipo, eu ia comentar sobre falar, isso. Entendeu? Porque a oração eu sou, ela precede o que você está dizendo que é. Quando você fala eu quero ser, você está jogando para o futuro e para o futuro vai ficar. Toda vez que você fala eu quero ser, eu serei, está jogando para o futuro. Quando você fala eu sou, mesmo que você não seja ainda, você está atraindo para a tua realidade. Legal, isso acho que já está batido. Nesse final de semana, nós vimos o filme do Michael Jackson. Né? Então, maravilhoso. E aí me chamou a atenção algumas cenas, sem quebrar a experiência do filme, até porque a gente já conhece a história, né? Bom, tem momentos que ele está se preparando para entrar no palco, ou para gravar, ou para um momento importante de entrevista, que ele está de frente para um espelho no camarim, com várias anotações, e ele dizendo, eu sou o melhor do mundo, eu sou o artista mais bem pago, eu sou o artista mais popular. E ele dizendo isso, então estamos falando de Michael Jackson, que saiu de onde saiu e chegou onde chegou. Então, o que o Grandmaster trouxe essencialmente, né? Essa questão da identidade, para mim, é o que ficou, que já vinha e que na verdade solidificou, né? Então, junto com a parte dos treinamentos dos elementos, então a parte de alongamento, por exemplo, a gente entende que a mobilidade ela vai nos travando com o tempo. Não me diga. E você precisa praticar isso. Tá aqui então, quem operou o quadril há 4 meses. Se eu preciso praticar a mobilidade física, como é que eu trabalho e treino a minha mobilidade mental? Então, essa flexibilidade de mente, né? Então, tem o livro do Mindset que traz esse processo da mente de crescimento. Então, como que eu faço isso? Eu tenho que estar em constante treinamento. Então, eu treino meu corpo fisicamente, eu tenho que treinar a minha mente. Total. Então, tem coisas que eu vou falar, nossa, mas eu vou olhar no espelho e eu vou me falar quem eu sou. Sim, assim como eu vou pro tatame, eu tenho que executar o chute, senão o meu corpo regride. Então, isso é um dos princípios do treinamento físico, que você precisa estar em constante evolução, senão o teu corpo volta. Mesma coisa a mente, se você não tá lutando para avançar, ela vai regredir. Então, vou te fazer a pergunta que eu ouvi esses dias num podcast e falei, gente, tem que trazer isso pro mundo, né? É uma pergunta retórica, eu já sei a resposta, mas eu quero que ela diga. O que vem primeiro? A técnica ou a mentalidade? Mentalidade. O resultado ou a mentalidade? Mentalidade. Muito bem. O que vem primeiro, a realidade ou a mentalidade? Mentalidade. Ótimo. Então, a gente tem que bater em mentalidade. Total. E esse mestrado foi sobre mentalidade. Porque no fim, a gente falando sobre o Grandmaster Clark, ele não tá no meu dia a dia. Não. Pra saber se eu tô executando ou não. E as pessoas não vão ficar no teu dia a dia. É tua responsabilidade, você querer evoluir, você tem que executar. Então é você deixar teu problema de estimação de lado e falar assim, por que esse problema de estimação tá aqui? Por que eu tô apegada a ele? Será que eu tô com medo do meu próximo nível? Será que eu tô com medo da minha evolução? Será que eu ganho atenção quando eu vou reclamar de um problema? Então, qual que é o ganho secundário que eu tenho em relação a isso? E é você limpar e olhar e encarar de frente. Então, que aí pega a questão da nutrição, que é a 6ª disciplina diária. Qual que é a nutrição do warrior, né? A nutrição guerreira? Em primeiro lugar, é você tirar do seu dia a dia alimentos que te
baixam o nível energético, então ele pediu para retirar glúten, açúcar, álcool, a gente já não bebe, refrigerante também, zero problema de tirar, no dia a dia. A grande questão que me pegou foram os jejuns. 3 vezes por semana, 16 horas de jejum. Jejum intermitente 3 vezes por semana, e aí soma-se a subtração, né? Ou seja, você tirou também o glúten, você tirou também o açúcar, e aí você vai pro jejum. Eu lembro quando foi a minha vez, foi uma discrepância muito grande, porque eu tinha acabado de fazer o Ironman, o full, e aí quem tá treinando pra Ironman come até pedra, né? E você Não, total, eu tô aqui diante de 2 ciclistas profissionais e você sabe, cara, você vai tomar 2 cafés da manhã, vai almoçar 2 vezes, o lanche da tarde é a tua janta e depois você vai jantar o almoço do dia seguinte. É uma loucura, a ingesta de calorias, né? E aí, desse nível que eu tava, eu fui pro mestrado da Warrior, onde tem jejum, corta carbo e corta açúcar. Gente, meu organismo não entendia mais nada. Minha mente estava num lugar, o corpo estava em outro, mas eu lembro que eu sequei de um jeito. E o que eu lembro, a senhora falou da mobilidade, que foi justamente quando eu comecei a suspeitar e investigar a minha lesão do quadril, que eu tô operado há 4 meses. Então foi muita coisa assim, e se não fosse um treinamento mais mental do que físico, eu acho que eu não teria aguentado. Mas aí veio a parte mental, veio o que a senhora sugere aqui de mexer na ferida. Assim, como eu sabia que isso ia me pegar, eu comecei a inverter comigo e falar, não é que eu tenho que fazer, eu escolho fazer. Mas que trouxe todo mundo junto, trouxe. Foi, porque... eu, mestre Marques, professor Silva, todo mundo entrou no jejum. Porque eu escolho fazer isso. Então, quando eu escolho fazer, você tira o peso. Então, nesse processo, fácil, não foi fácil. Mas eu acho que eu reforçava o quão disciplinada eu era e o quão disciplinada eu sou pra eu seguir. Então, poxa, avança 99 dias. Que tipo de mestre eu vou querer ser? Aquela mestre que furou e que não aguentou os 99 dias? Ou a mestre que depois vai voltar e vai escolher se segue ou não com essas disciplinas? Bateu no peito e falou, eu fiz. E fica muito mais fácil hoje passar 1, 2, 3, uma semana sem açúcar. Eu já não tinha essa dificuldade. Mas ao mesmo tempo, quando você restringe demais, você entra num efeito rebote. Então a pessoa tira o glúten, e quando ela volta a comer, ela parece que volta a comer muito mais do que comia antes. Ela tira o açúcar, fica um tempo sem açúcar, volta muito mais do que era antes. Então eu tava muito mais na minha cabeça de que, peraí, eu vou restringir por um tempo e eu não vou voltar como era antes. A questão do jejum hoje está muito mais em voga, não é verdade? Então o jejum intermitente, várias técnicas, a quebra do jejum é super importante, enfim, quantas horas, para quem que serve. Como quebrar, ele falava muito sobre a questão da proteína, de 80% da sua alimentação ser baseada em proteína. Basicamente você quebra jejum com proteína e gordura boa, né? Exato. Mas a questão toda é a seguinte, o jejum também é bíblico. Aliás, acho que primeiro de tudo ele é bíblico. Qual é o alimento, né? A gente traz sobre o alimento espiritual. Então ele é uma limpeza espiritual e abre margem para você se alimentar de outra maneira. Agora, eu tive a chance de fazer um outro mestrado em 2018, que a proposta do jejum era muito legal, muito bacana, mas era diferente. Era mais intensa. Então, ao invés de você ter 99 dias, durante esses 99 dias, você ter 3 vezes por semana jejum intermitente, lá foram 9 dias direto e reto. Então, na minha ocasião, foram 9 dias de jejum, onde eu tinha direito no primeiro dia 3 refeições, depois 2, depois 1. Depois eram 3 dias no zero, só tomando água, 3 dias zerado. Depois você voltava com 1 alimentação, 2 e 3. Nesse processo, o que eu lembro foi muita introspecção, foi muito bacana esse processo, eu tenho muito carinho, muitas memórias boas, mas eu não posso negar que foi um jejum que eu fiquei fraco. Eu fiquei muito fraco e aquilo me levou para um lugar e eu tive, enfim... E o jejum da Warrior eu vi diferente, é um jejum que fortalece a parte física. Eu lembro que quando a senhora começou, eu até achei que teu comportamento ia ser diferente, mas não, eu vi ela correr em jejum, treinar em jejum. Acho que até pegou um sábado ou outro que deu aula em jejum, coisas que eu nunca imaginei ela fazer e eu vi ela fazer isso com muita força. Então eu quero dizer que quando o propósito ele é adequado, isso vai te dar até uma alavanca de força mental. Mas é uma questão de mentalidade mesmo, porque a gente achar que não, assim... Eu tenho uma estrutura física que também me permite isso, né? Claro. Então, quando você tem musculatura e vai a partir dos 20, 25 anos, todo mundo tem que fazer exercício resistido. Isso tem vários artigos comprovando. E a minha base é da educação física, da fisiologia. Então, quando você traz essa musculatura, você aguenta. Claro. Então, aí você tem a estratégia do que você está do que você está se alimentando para não perder massa magra. Ok, mas eu tenho estrutura para isso. Claro. Mas a maior estrutura é a estrutura mental. Total. E aí é uma questão que tá tudo bem muita gente
não conseguir entender, é tipo exercício. A pessoa entra pro exercício e faz 3, 4, 5 vezes por semana durante 1, 2, 3 meses, daqui a pouco, não quero mais saber disso. E aí, esse condicionamento mental, ele é igual. A diferença é que quando você sabe onde você quer chegar, você vai vindo de trás pra frente. Então eu sei onde eu quero chegar. Eu costumo dizer que a regularidade vence a intensidade. Exato. Isso vai ser regular, né? Estamos no item... A gente passou por 6 disciplinas. 6 de 9, vamos lá. Isso. 7, 8 e 9. Que aí é puramente mental. Find something glorious. Todos os dias você tem que olhar e contemplar alguma coisa gloriosa no seu dia. E como eu corro, né? Eu aprendi a gostar de correr. Não é uma coisa que eu comecei, vou, né? A corrida pra mim é essa conexão divina. Então eu tô correndo, eu olho pro céu, eu consigo ver o pássaro, eu consigo enxergar. E eu consigo, durante a corrida, agradecer. E nesse momento de agradecer, eu falo, gente, agradecer pela dor muscular. Agradecer por eu sentir a respiração e eu conseguir puxar o meu ar. Por poder correr. Por poder correr. Ter um horário pra correr. Por eu olhar e eu falar, gente, eu tenho os melhores equipamentos pra correr. De repente não são os melhores do mundo, mas eu vou te garantir, eu tenho excelentes equipamentos pra correr. Eu tenho a oportunidade de correr enquanto os meus filhos estão na escola. Então eu tenho filhos. Às vezes, nos dias que eu não estava tão bem descansada, eu falava, gente, mas que bom eu tenho filho. Se eu não tivesse filho, eu estaria muito mais descansada, mas enfim. Então, eu conseguia, durante o processo da corrida, ter várias conexões e vários insights. Na grande maioria das vezes, era o meu momento glorioso. Mas, às vezes, eu tomar um café com calma e almoçar com calma. Gente, hoje, pra mim, luxo é almoçar com calma. Luxo hoje é almoçar com calma. Eu vou repetir isso, porque olha, é de verdade. É num final de semana eu consegui descer, dar uma volta de bicicleta com as crianças, eu sentar, tomar um açaí, ver os dois se abraçando. E é como se nesse momento desse Find Something Glorious, é como se eu visse um momento em câmera lenta. Muito legal, tá presente. Tá presente. Então é o estado de presença. Também eu lembro, me fez lembrar da nossa época, você treinar o olhar pro positivo. Porque você amanhece o dia já pensando assim, tá, o que eu vou achar de glorioso hoje? E seu olhar já está treinado para isso. Às vezes é um aluno que evoluiu, a Serena falou mais uma palavra e aí você no fim do dia tem 10 momentos gloriosos, é legal. E assim, isso é treinável e a gente fala sobre transferência de habilidade, né? Então quando eu encontro alguma coisa gloriosa no meu dia, você fica o tempo inteiro querendo achar alguma coisa gloriosa. Total. Então, no meu período, o que foi? Peraí, aí no final do dia, você, não, mas eu sentar com calma, eu ter uma planilha para poder cuidar das empresas, isso é glorioso. Nossa, o que eu já agradeci pelo time nesse meio tempo, meu Deus. Amém. Então, oitava disciplina diária, Daily Reading. Então, são as leituras diárias, né? Leituras diárias que eles mandavam 2 vezes por dia. Então, de manhã e de noite tinham as leituras. Mandava no grupo, né? Mandava no grupo do mestrado. E que eu compilei. Então, durante o processo, eu fui subindo e eu fui conversando com o meu chat GPT. O amigo chat. O chat é um amigão. E era muito legal porque, inclusive, o próprio Grandmaster incentivava a gente a trocar. Incentivava a gente a conversar com a inteligência artificial, de mostrar, inclusive, as nossas dificuldades. Mas como é que eu posso melhorar isso? Veio uma palavra sobre presença. Como que eu posso melhorar minha presença? Quais são as formas? Então, essa evolução e instigar de trazer a inteligência artificial a nosso favor, para o nosso lado, foi muito legal. E aí, no final, eu pedi pro chat, pro meu amigão, resumo os últimos 99 dias. Nossa, foi muito legal. E aí agora eu sigo conversando, eu sigo alimentando e eu tirei os meus próximos 99 dias, onde eu já estou no dia 45. Olha, hoje é dia 46. Olha. Então eu comecei de novo o processo de mestrado, pedindo para ele agregar algumas coisas do estoicismo, porque o mestrado da Warrior é puro estoicismo. Só que eu não achava a base do estoicismo feminino. Então você vai olhar o estoicismo, ele é puramente masculino, é execução, é Sêneca, força. Marcos Aurelius. Exato, ele é puramente força. Então eu falava, mas como é que eu posso trazer essa doçura do feminino para o lado estoico? Então como é que eu posso trazer o estoicismo com a Bíblia? Como é que isso se mistura para o meu dia a dia? Como é que isso se mistura para a minha visão estratégica? Porque, querendo ou não, o estoicismo ele é muito do executar. Ele é o operacional. Eu não dependo de ninguém, eu faço, mas é muito eu, pessoa. Como que eu faço para isso, para um nível estratégico? Para eu trazer mais pessoas, pensando que o mestrado também é de trazer, né, esse transbordo para as outras pessoas. Claro. Então as leituras, elas eram fantásticas, eu entrava, eu mergulhava, eu conversava, eu escrevia. E aí eu tenho junto meu caderninho de origem, que eu trouxe, onde eu escrevia diariamente coisas do que eu precisava, eu fazia meu 10-10-10, eu puxava, eu buscava.
ideias do que eu precisava melhorar. Pausa. Explica o que é um 10-10-10. Ô, gente, vamos lá, 10-10-10, ele tá um pouco ligado sobre a questão gloriosa do teu dia a dia e a questão da identidade. Então, é você escrever 10 motivos de quem eu sou. Então, eu sou forte, eu sou capaz, eu sou saudável, eu sou filha amada, eu sou respeitada, enfim. 10 sobre quem Deus é. Então, Deus é pai, Deus é amor, Deus é honra, Deus é generoso. Então, você traz sobre a visão de Deus. E em vários momentos que eu não conseguia falar sobre quem eu era, eu escrevia quem Deus é. E se eu sei que eu sou imagem e semelhança, eu sou imagem e semelhança. Então, se Deus é honra, eu sou honra. Se Deus é saudável, eu sou saudável. Se Deus... Entende? E 10 motivos de gratidão. Então, 10 motivos pelo qual eu sou grato, tá? 10. Muito bem, volta para o corte original. Volta para o mestrado, porque esses são meus adendos do dia a dia, né? E o último era a meditação guiada. Então, tem várias técnicas de meditação. A que eles trouxeram foi a meditação do 3-2-1, o túnel do tempo. E aí você pode colocar algo muito específico deles. E no final do nosso mestrado, o Grandmaster Clark trouxe uma pessoa responsável por PNL e fez uma meditação guiada, um áudio só para a turma do mestrado. Estou usando todo dia. E é o que a gente tem feito. Então você conseguir expandir a tua mente. E aí, durante as minhas corridas, os áudios que eu escutava eram os áudios sobre o Dr. Joe Dispenza. Pois é, esse era um tópico aqui que eu ia perguntar para a senhora quais são as associações externas que a senhora fez de conteúdos, porque aí você tem, já falamos de estoicismo, podemos falar de talvez Dr. Pedro Calabres. Demais, né? Podemos falar, claro, a Bíblia está aí, sem dúvida nenhuma, mas como a senhora disse agora, então assim, Dr. Joe Dispenza, quais foram as associações externas que a senhora trouxe para esse mestrado? Na verdade, eu fui entendendo que faz sentido, seguindo à risca exatamente o que o mestrado pedia, mas eu trazia o que eu acredito. Se dentro do que rap a gente fala sobre live what you believe, viva o que você acredita, o que eu acredito? Eu acredito que durante o exercício é uma ferramenta poderosíssima de mudar a mentalidade. Porque eu não consigo confrontar na minha parte crítica o que é verdade ou não. Total. Então, em vários momentos que eu precisava escutar uma meditação antes de dormir, primeiro eu escutava ela acordada. Então, acordada, deixa eu ver o que essa meditação vai falar pra mim, para quando eu entrar num estágio um pouco mais de sono eu conseguir escutar. Então, já corri escutando meditação de Dr. Joe Dispenza, e a mesma meditação eu escutava de noite. Então, o Dr. Joe Dispenza fala que se você não seta no seu presente o que você quer do seu futuro, você vai viver no futuro uma reprodução do seu passado. Total. Porque você vive hoje pensando no que aconteceu ou num futuro previsível. Então, eu vou fazer, daqui a pouco eu tenho uma reunião, eu tenho isso, aquilo. Se eu não consigo agora acertar quem eu sou no futuro, eu vou só repetir o que aconteceu no passado. Vai caminhar para trás. Porque eu tô reclamando do que aconteceu no passado, então, na verdade, eu tô vivendo no presente o que aconteceu no passado e eu vou acertar no futuro o que aconteceu. Exato. Então, intencionalmente, isso não é algo que terminou no mestrado, isso é algo que eu sigo vivendo, isso é um modelo, é um estilo de vida meu, de que eu preciso estar consciente do meu presente e muitas vezes, gente, eu sou ser humano, eu vou ficar irritada, eu vou ficar brava, eu vou ficar qualquer coisa, mas eu tento pensar por que eu fiquei brava? O que eu posso fazer tá no meu alcance? O que eu posso ajustar? O que eu posso ser vulnerável e pedir ajuda? E tem vários momentos que eu vou precisar sair de cena. Tem vários momentos que eu preciso me posicionar e entender que nesse quesito eu não posso entrar porque eu vou sair do meu prumo. E confronta, mas isso é sabedoria. E essa meditação guiada, por exemplo, que é a última das 9 disciplinas, ela pega porque eu tenho muita dificuldade em aquietar a minha mente. Então, gente, em vários momentos eu tô lá... Mais alguém? Eu tô lá, eu tô setando, eu tô meditando, ou eu tô escutando, próprio Dr. Joe Dispenza, que são aprendizados incríveis. Em várias vezes eu escuto mais de uma vez o mesmo áudio. E daqui a pouco eu tô resolvendo o problema do dia a dia, escutando uma meditação, e eu falo, gente, tá incoerente isso. Eu tô colocando uma meditação pra eu conseguir ir pra um próximo nível e eu tô remoendo alguma coisa que aconteceu. Tá tendo diálogos internos. Só que eu ter a consciência de olhar e falar, não, tá errado. E aí tem uma frase que ele fala no livro, eu escutei esse livro, que é o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que é quando você percebe que isso tá acontecendo, você grita em voz alta, muda! E aí você manda o comando pro seu cérebro pra mudar. Então, gente, o que eu já gritei muda na minha cabeça, não tá escrito. Fazer um adendo aqui, tem uma coisa que eu estudei uma vez sobre corrida. Na época que a gente estava começando a fazer meia maratona e tal, e foi uma coisa até que uma explicação quase que pré-histórica.
Porque, então, vamos lá. A população mundial, ela começou de algum jeito em nichos pequenos, e aí existiam os nômades que levavam à expansão da civilização do jeito que era, pouco a pouco. Então, eram famílias ou às vezes clãs inteiros, aldeias que se locomoviam de um lugar para o outro para poder estabelecer uma nova sociedade. Pois bem, e nesse trajeto, as pessoas elas não tinham a certeza do que ia acontecer. Não é como hoje você clica no Waze, ele te dá o trânsito, a temperatura, que hora você vai chegar. Não era bem assim, né? Então, as pessoas elas tinham isso setadas no seu cérebro, que nesse percurso eles iam encontrar desafios e a cabeça ela ficava num modo de resolução de problemas. Então, tem um abismo, dá a volta. Tem água, precisa ver o quão profundo é, se a gente passa ou não. O meu cavalo vai passar, não vai. Então, o seu cérebro, quando entrava num estado de endurance, ele fica focado em resolução de problemas. Como que isso se traduz hoje na corrida de rua que muita gente pratica? Você começa a correr, o seu cérebro talvez mais primitivo entre em estado de resolução de problemas, mas como você tem a certeza e a previsão de onde está correndo, para onde vai chegar, ele começa a remover problemas que você está vivendo ou do passado. E várias vezes eu tive insights para problemas que eu estava vivendo correndo, porque esse é o teu cérebro praticamente primitivo entrando em ação e resolvendo problemas do ponto A até o ponto B quando você entra naquele estado físico. Eu li isso há, com certeza, pelo menos 10 anos atrás, e é uma coisa que ficou na minha cabeça. Então toda vez que eu ia correr e conseguia entrar num estado de flow, soluções surgiam do dia a dia. Já me mandei vários áudios. E para mim também. Corrida, já mandei, já escrevi. E já tive várias soluções muito legais correndo. E o principal, durante a corrida, como eu sei como o meu cérebro executa durante o treinamento, eu me colocava à prova. Né? E aí, junto que lá no começo de março, fizemos a meia maratona. Boa. Sigo correndo, mas com estações diferentes. Então, esses tempos a minha cabeça estava agitada. Eu tinha acabado de chegar de uma mentoria com uma pessoa muito querida. E eu falei, gente, nitidamente eu estava ansiosa, mas era uma ansiedade muito positiva. O que eu falei? Vou correr. Aí eu saí e falei, corri 5 km, corri 5 km e voltei. Eu falei, gente, quando que há tempos atrás eu ia sair e falar, vou correr 5 km? Não, é fim do dia. Corria chorando, caminhando. Então, assim, você também conseguir enxergar as suas próprias evoluções faz parte desse processo de mentalidade. Entender que não vou correr uma meia maratona todos os meses. Para 1h30. Porque senão chega uma hora que, né? Não é a minha prioridade de vida. Eu não sou uma corredora profissional. Então, se eu for fazer isso, eu vou quebrar. Então, entender quais são os planejamentos, quais são as estações da minha vida e falar, nesse momento agora a vida me pede isso. Isso, exato. Mas existe uma linearidade de disciplina que eu preciso seguir em todas as estações. Muito bem. Bom, vamos nos encaminhar aqui um pouquinho. Passamos pelos 9 tópicos, né? Sim, senhor. Legal. Me fala um pouco, na verdade, para a audiência, como foi a semana do mestrado. Então, saímos do Brasil, vamos para Jacksonville, na Flórida, paramos em Orlando, encontramos o nosso mentor lá, o mestre Nery, que acho que foi quase o padrinho dessa graduação, né? E aí vamos para Jacksonville. Como foi o treinamento? Eu não pude treinar, a minha cirurgia do quadril era muito recente, eu acho que estava no limite de eu poder viajar 45 dias, 50 dias, alguma coisa assim. Então eu fui um espectador e um social media. Mas conta como é que foi lá. Foi mais a treino físico mesmo. Então, assim, durante todo o processo a gente fez um mestrado mental. Lá foi muito físico. Lá você pode escolher um dos treinamentos para fazer. Eu escolhi o Fight Club. Então são muitas técnicas de luta de chão, punho, chute, joelhada, cotovelada. Arte marcial raiz. Arte marcial pura raiz, rodando sempre entre os mestres. Então a cada 30, 40 minutos rodavam os mestres para poder dar aula. Então a gente estava ali com os melhores de cada área. Então foi algo muito legal. E foi aquela história assim, vamos ver se é coerente, né? Se é realmente um mestrado de arte marcial. Acho que fechou com chave de ouro essa questão puramente física. Total. Na parte de arte marcial, de tatame, de treino físico, o que mais chamou a atenção? Tanta coisa, mas assim, o principal é, de fato, a coerência. Porque não eram os mestres vindo e ensinando qualquer coisa. Eles vieram na sua potencialidade máxima. Cada um no seu superpoder. Exato. Ensinando o que cada um é de melhor. Legal. Então, acho que pra mim, fechou isso. Então, era um mestre vindo mais forte do que o outro pra poder ensinar. E na parte final, quando a gente fez as 9 disciplinas ali, praticamente, não as 9, né? Porque ritual de alarme, isso a gente fazia a cada 3 horas.
Mas foi, inclusive, a gente era o próprio Grandmaster Clark fazendo os rituais com a gente. Pois de alongamento, do elástico, a meditação guiada, essa troca, essa experiência. Eu acho que ele estar junto com a gente fazendo, você fala, caramba, você percebe que a pessoa vive isso. E o Grandmaster Clark é um Grandmaster que o tempo tá passando, ele tá ficando cada vez melhor, né? E assim, a gente conhece as pessoas ao longo do tempo e a gente acaba julgando muito pelo que as outras pessoas nos falam dela. E isso foi uma coisa que eu já tenho trabalhado muito tempo, a questão de julgamento, e para eu julgar no sentido o que eu acredito, o que eu vivi. E ele foi uma pessoa que eu visualizava com base de olhos de outras pessoas. E quando eu vivenciei esse mestrado, eu vivenciei o quão ele quer trazer esse legado para perto, e lá no dia ele vivendo, ele estando bem, e você conversa com uma pessoa que não reclama, o que eu posso te ajudar, o tempo inteiro, você fala, caramba, peraí, né? Isso é diferente. O que me chamou a atenção, inclusive é um tópico aqui, nós falarmos, né, sobre o Grandmaster Clark, é que é como se eu tivesse andado um pouco para o futuro e pensado, poxa, é isso mesmo, né? Porque aí nós vimos ele tem lá o headquarter dele, que é a casa central enorme, um lugar lindo, um templo da arte marcial de modo geral. Ele tem as escolas dele, a esposa, os filhos, os netos em volta, o evento. Eu falei, gente, acho que é isso, né? Esses tempos eu estava comentando com os instrutores que, particularmente, muitas coisas me deixam feliz na vida, mas uma delas sempre é progresso. Você foi do ponto A para o B, progresso, eu super fico feliz, né? Mas aí você vê lá que ele teve os progressos dele na vida dele e que estão passando os anos, ele está cuidando cada vez mais da saúde, cada vez mais da família. E aí o que a senhora falou, cada vez mais do legado do que vai ficar para o futuro. E aí nós já somos parte desse legado. E é muito legal estar nessa rota, né? Falamos do Grandmaster Clark, vamos falar um pouquinho do Master Neri. Eita. E aí, nosso padrinho de mestrado lá. Cutuquei, fui tirar várias dúvidas, porque dentro, né, do próprio mestrado, todo mestrado todo em inglês. Então, quando você não tá ali familiarizado no dia a dia, ok. Então, assim, os termos técnicos todos eu falo, eu converso, eu consigo me virar. Mas quando entra o Grandmaster Clark falando... É diferente, né? É tipo, eu acho que os instrutores quando falam pra mim, eu não consigo escutar o seu áudio na velocidade 2. A diferença é que o Grandmaster Clark fala na velocidade 2 em inglês, e o inglês é difícil. O natural dele é velocidade 2. Então, assim, nesse começo do mestrado, até eu conseguir entender, porque eu não tava com um caderno, eu fui pegando, tipo, as pontas. Então, eu fui cutucando o mestre Neri pra entender o que era. Ali, passaram os primeiros 10, 15 dias, aí eu consegui engrenar. Então, porque todas as reuniões de mestrado, o Grandmaster Clark falava, Mrs. Master. Tipo, ele pedia, abre o áudio e fala, explica. Aí você fala, caramba, então eu consegui depois captar toda a essência e consegui entender o inglês dele, gente. Então, assim, pra mim isso foi uma grande vitória paralela. Foi um baita cursinho de inglês, né? Porque eu converso com a minha família, com as crianças, com a minha cunhada, que é americana, eu converso em eventos. Mas quando você está conversando tecnicamente com um mentor em inglês, você fala, caramba, subi de nível. Total. Então isso eu também posso dar o check, assinar embaixo. Então, em vários momentos que eu precisava entender, por exemplo, a meditação guiada. Ele explicava a meditação guiada e eu falava, gente, será que eu entendi? E aí ele perguntava, alguém tem dúvida? E eu ficava com vergonha de falar. E a gente fica com aquele carão. Será que eu dou o double check? Aí eu ia pro Mestre Neri. Mestre Neri, me ensina a meditação guiada. Aí ele entrava em chamada de vídeo com a gente, comigo, e mostrava, mandava material, foto. Então, assim, eu acho que foi um facilitador desse processo. E acho que faz parte do mestrado dele também. Claro. Né? Porque num primeiro nível de mestrado, você vai transbordar na vida de outros instrutores. Então, já não estou mais transbordando na vida dos alunos, eu estou transbordando na vida dos instrutores, que por consequência chegam nos alunos. Quando você vai subindo no nível do mestrado, ele sendo de 8º, agora, né, tão breve para nono dan, ele vai transbordar na vida de outros mestres. E aí, só que também depende dos próprios mestres irem atrás desse conhecimento. Não só esperar ser servido. Né? Então você também ia atrás desse processo. Então acho que foi muito disso. Eu fui atrás, eu mostrava, eu mandava as mensagens, explicava o que eu estava fazendo para ver se estava certo, se estava na página. Na reta final ele foi pedindo algumas disciplinas de trazer um resumo da tua palavra, trazer os seus quotes, quem foram os principais que você pegou. E aí a gente teve esse alinhamento com ele, foi muito, muito legal. Eu vejo no Master Neri um produto do meio. Já deve ser a 4ª ou 5ª vez que ele faz o processo do mestrado, às vezes com mais afinco, às vezes é para ele. E quando o Grandmaster Clark se posiciona com essas 9 disciplinas e trazendo esse contexto, você vê o reflexo disso na vida do Mestre Neri. Então,
uma pessoa casada, respeita a esposa, 2 filhas lindas, maravilhosas, cuida do seu legado, das suas escolas, um cara físico, pedala muito, viu? Tá? Eu já falei que eu vou promover um pedal de vocês aí, e aí quem vai ganhar eu não sei, mas... Né? Pedala muito. Não, é demais mesmo. E aí eu vejo isso, né? E ele servindo, ele nos recebendo lá, nos recebendo sempre que a gente vai do Brasil para lá, enfim. Então eu vejo que ele é o produto do meio, assim, você fala, cara, qual é o produto de um mestrado da Warrior? Você olha para uma pessoa como ele e vê com os melhores olhos, né? Mas vamos lá. E aí, se encaminhando para o final aqui, estamos com quanto tempo de... 50 minutos. 50 minutos, cara, estamos ficando bom, hein? Então vamos lá, vamos para os últimos 10 minutos, sempre tentando fechar em 1 horinha, né? Como está sendo o pós-mestrado? Cheguei no Brasil, sou mestre pela Warrior, e aí? Na verdade, o mestrado foi muito pra mim, né? Então, acho que igualmente quando eu comentei em relação à parte de alimentação, você entra numa disciplina e você não volta a ser quem você era. Total. Você tá transformado. Então, o que eu decidi fazer foi, eu decidi junto com o meu amigão ChatGPT, eu criei os meus próximos 99 dias. Então eu fui conversando para ele que eu queria o que fizesse sentido, uma afirmação diária, a gente, né, aqui junto, a gente trouxe essa planificação macro, meso e micro. Então do mesociclo eu queria semanas com tópicos diferentes, microciclos com atividades diárias. Então, por exemplo, tá muito legal porque agora eu tô no dia 45 pro dia 46. Então eu tenho as 9 semanas, a semana que passou pela consciência, disciplina, atenção, identidade, autocomando, resiliência, valores, propósito e legado. Uau! Ou seja, disso basicamente eu posso prever que vai sair o mestrado da Kihap. Na verdade, tudo vai acrescentando, né? Então eu entender que o principal é coerência. Coerência. É a palavra. Porque eu vou voltar e eu tô fazendo de novo, eu tô escrevendo aqui no caderno da Warrior, eu tô escrevendo, né, no meu, eu tô escrevendo na questão da origem, eu tô escrevendo isso, e muitas coisas ainda seguem com as minhas dificuldades. A diferença é que elas estão ficando menos difíceis do que antes. Claro, tá exercitando porque a eu tô muito musculatura. mais resiliente. Claro. Então acho que é dia a dia, igual você na prática da arte marcial. Hoje meu corpo tem memória motora. Se eu deixar de treinar 1 mês, eu vou voltar e eu vou executar. Mas a capacidade física não é a mesma. Então é como se aqui eu estivesse treinando uma capacidade física mental. Muito bem. Parece meio louco, mas eu dividi o processo. E quanto mais eu tenho esse contato, mais eu tenho esse touch, né, diário, eu me torno sempre uma pessoa mais forte. Total. E aí, uma das perguntas finais, aqui já se encaminhando, é a vida pós-mestrado, né? Então a senhora basicamente se redesenhou, está nesse processo, exercitando essa musculatura, dividindo como faz sentido. Mas o que a gente pode esperar no Kihap, tendo a senhora como mestre agora? Agora somos, portanto, 3 mestres. Então... O que o Kihap pode esperar da Master Cavenati? Assim, isso seria olhando pro time, né? Eu acho que eu não vou chegar com uma autoridade diferente. Eu acho que eu conquistei uma autoridade dentro e já agia como mestre antes de ser mestre. Total. Eu acho que essa é a grande chave. É você, se a sua meta inicial é ser um faixa preta, é você ser um faixa preta antes, questão de identidade, e aí você se torna um faixa preta. Então você se torna mestre antes de ser mestre. Então eu me torno uma pessoa de sucesso antes de atingir o sucesso. Porque isso lá atrás, quando eu fui a primeira vez campeã mundial, eu lembro que foi uma das principais viradas de chave que eu tive. Eu consegui ser campeã mundial quando eu entendi que o campeonato mundial era pra mim, não pros outros. Perfeito. Quando eu queria provar alguma coisa pros outros, o título não veio, o título não veio. Sei como é. E quando você libera essa permissão do tipo, eu já sei que eu sou. E você simplesmente atinge. Então, eu falei recentemente, né, numa palestra que eu sabia que eu ia ser campeã mundial. Eu não tinha dúvida. Inclusive eu falei, né, pro senhor na época, a gente nem tinha nada. E eu falei que eu ia ser campeã mundial. Então, assim, várias das coisas que a gente setou como meta, eu já sabia claramente, eu conseguia visualizar com o meu coração. Legal. Então, é uma visão de alma que você consegue chegar. E aí, da mesma forma, hoje, a visão de alma que eu tenho, quais são as resistências? Alguns comportamentos no meio do caminho. Algumas crenças, alguns comportamentos, que atira a primeira pedra, né? Quem não pode achar que as crenças são só as crenças de infância. Não. Acho que as de infâncias, olha, me arrisco a dizer, elas são mais enraizadas, mas você tem tempo suficiente para... Elas doem um pouco mais para poder ressignificar. Mas durante o caminho você vai passando por alguma desilusão que vão te gerando novas crenças. Total. Porque crença, na verdade, se a gente traz como pela mente faixa preta, né? É uma verdade presumida.
Então, quais são as premissas que você carrega? Então, eu tentei 1, 2, 3 vezes e aí gera uma crença. Total. E aí, quando você traz, por exemplo, Benício tá lá aprendendo a escrever. Então, já sabe escrever o nome dele, já sabe juntar algumas palavras. E aí você percebe, tá, a professora tá olhando a habilidade normal dele ali. Deixa eu ver se ele tá escrevendo direito, noção espacial, isso e aquilo. Mas ela, como professora, o que ela tem que olhar? Como uma mestre nesse sentido. Quais são as dificuldades que ele tá tendo? O que ele tem que superar? O que ele tem que superar? Total. E às vezes os pais querem o quê? Não, eu quero que meu filho aprenda a ler e escrever. Mas peraí, por que ele não tá aprendendo a ler e escrever no tempo exatamente. correto? Qual tá sendo o entrave? Qual tá sendo o entrave? Então você conseguir olhar essa nuance, e eu entendo que isso não é pra qualquer um. Não porque, de novo, tem que mexer na ferida, né? E vamos lá. Última pergunta, e essa daqui eu acho que nós vamos deixar a bola quicando. Quem serão os próximos mestres no QRAP? Por uma ordem de graduação, pelos próximos 5 anos aí, nós vamos entrar numa fila de que vão começar a surgir mais alguns mestres. Por ordem de graduação. Prof. Bolzan. Aqui em Brasília, né? Brasília, Prof. Bolzan. Professor Cavenati. Professor Cavenati em Floripa. Professor Bolzan aqui. Professor Teixeira Silva... Cabral. E Cabral, são os quintos danos atuais, né? Sim. Não quero errar, mas eu acho que são esses. São esses. Porque a gente brinca, é um problema muito bom, gente. Quando eu comecei a entender que eu não sabia o nome de todos os alunos da escola, eu falei, gente, foi uma dor que eu tive que vencer. E agora eu tô brincando com isso com os novos instrutores, né? Tipo, tem aluno que vai fazer, instrutor que vai fazer exame, eu falo, meu Deus, qual que é a graduação dele? Total. É coisa do crescimento, né? Mas assim, então, e esses mestres, a senhora vai incentivar que façam o mestrado da Warrior? Com certeza. 100%, não tem opção. Legal. Não tem opção. Bom, e aí, já se encaminhando aqui para a despedida, eu gosto sempre de pedir para que o convidado deixe uma mensagem final, mas dessa vez, com certeza que tem a ver com o contexto aqui hoje do seu mestrado. Então, se pudesse deixar uma mensagem do seu mestrado para a audiência, qual seria? Coerência. Entender que tudo é mental e essa mentalidade é você conseguir enxergar quem você é no processo. Então, se você tem essa crença de identidade muito bem sólida, entendendo que é uma identidade propositiva, os próximos passos eles acabam sendo naturais. Então, é você ter a capacidade de enxergar essa crença de identidade no futuro. E você enxergar que você já é essa pessoa. E que essa lacuna que você tá agora para quem você quer se tornar não é uma barreira. Na verdade, é um fortalecimento. Total. Então, é uma pessoa que não pratica exercício e já se enxerga forte. Ela entende que ela precisa passar por alguns processos. E que a dor da musculatura não é uma dor da musculatura, é uma dor de crescimento. Então, eu entender que dentro, qual que é essa minha dor de identidade que eu tô tendo que me transformar? E entender que isso faz parte do processo. E que no nosso corpo, a dor física e a dor mental, elas compartilham a mesma área do cérebro. Então, às vezes é uma dor de alma que você não consegue explicar, mas ela tá te fortalecendo para chegar onde você de fato quer. Porque se você tomou uma decisão, a decisão ela é cognitiva. Você toma uma decisão racional, você vai olhar para a planilha, vai olhar números, vai olhar comportamentos e atitudes. Mas e no dia a dia? A escolha. Será que todo dia eu tô a fim de acordar, levantar, me exercitar? Será que todo dia eu tô a fim de abrir um livro e olhar e encarar de frente com os meus problemas? Então é que nessa construção de identidade, você possa escolher diariamente a pessoa que você vai se tornar, que você já se tornou. É só uma questão de tempo. Amém. Nossa. Minha mensagem final é sobre ambiência, não é que tanto se fala. Então, se esse mestrado, por exemplo, no nosso caso, está sendo tão bom, então o mestre Marx fez, que é muito próximo a nós, ela fez, eu fiz, os futuros mestres vão fazer também. Então é quando você tem uma experiência boa de algo que te transforma, não quer dizer que deu 100% certo e que você já dominou, mas você entendeu que ali tem uma provocação que te leva ao próximo nível. Traz todo mundo junto. Muita gente às vezes tem medo de levar a pessoa, né? Traz todo mundo nível, junto. Porque ela vai te incomodar a crescer também, e tá tudo bem. Tem que subir a barra, né? É o standard, falo muito sobre standard. E aí onde as pessoas te acham nas mídias sociais? @Fernanda Cavenati. Muito bem, e aqui @Master Cavenati. E agora já com todo esse novo movimento, né, do nosso Instagram, muita coisa acontecendo, já tem soma de vídeos aí chegando a 4, 5 milhões de views, então aproveita lá, tá? Agora, deixando a bola quicando para o episódio 66, se não surgir nenhum assunto que seja um pouco mais imediato, algo acontecer até lá, a gente tem aquela ideia de aos poucos ir trazendo a história dos instrutores. Então às vezes você vai trazer um instrutor aqui que ele vai contar na versão dele, que é a original, a história dele.
E eu queria que você deixasse aqui nos comentários qual instrutor do K-Rap você quer escutar a história dele no próximo episódio, tá bom? Fiquem com Deus, obrigado a todo mundo e mais uma vez vou incentivá-los que publiquem, que os senhores divulguem e compartilhem esse episódio, porque é mentalidade faixa preta pura e na sua essência. Obrigado mais uma vez, obrigado Mrs. Master. Beijos. Obrigado Neto, Félix e até a próxima.